Estradas, fator de emprego e progresso. Estradas federais, fator de integração nacional e regional. Estradas estaduais, fator de integração municipal. O DNR, atual DENIT, criou o Plano Nacional de Viação, Lei 5.917 de 1973, para implantação e pavimentação de rodovias para a integração de todo o território nacional. Através deste plano, fez estradas importantíssimas em todo o Brasil, onde podemos citar dentre elas a BR-153, que foi um marco de integração do interior do Brasil, trazendo desenvolvimento e progresso de norte a sul do país, de Belém do Pará até o Rio Grande do Sul e passando pelo Tocantins. Da mesma forma, planejou a BR-242, que integrará o Brasil de leste a oeste, desde o Porto de Salvador, na Bahia, até a BR-163, a oeste do Mato Grosso. Essas duas importantíssimas rodovias se cruzam bem no coração do Brasil, e o local de interseção é o município de Gurupi, no Tocantins. A rodovia BR-242 já está pavimentada desde Salvador até as barrancas do rio Javaés, no Tocantins, faltando apenas a travessia da Ilha do Bananal para ligação com o Mato Grosso. A travessia da Ilha do Bananal, no Tocantins, projeto de responsabilidade do governo do estado do Tocantins e autoria do engenheiro José Rubens Mazaro, orçado em R$653 milhões a preços de março de 2010, está em fase final de aprovação junto à FUNAI, IBAMA, Ministério Público e Comunidades Indígenas. É importante salientar que o governo do estado do Tocantins, ciente da responsabilidade que lhe foi delegada pelo DENIT e preocupado em não cometer erros como aconteceram em algumas grandes obras do Brasil no passado, está promovendo ampla discussão com os órgãos e entidades envolvidas, para que quando da execução desta obra já estejam considerados todos os avanços ambientais e sociais conseguidos pela sociedade brasileira até a presente data. A BR-242, após ligar ao Mato Grosso, será a rodovia de integração nacional e regional e fator de geração de emprego e progresso. Será ótimo para o Tocantins, ótimo para o Mato Grosso, excelente para o Brasil. Integração nacional, pois ligará as regiões produtivas do sul do Pará, do Mato Grosso, do Tocantins e da Bahia, criando assim um novo corredor de exportação nacional, e que, no sentido inverso, receberá insumos agrícolas e produtos industrializados muito mais baratos, como, por exemplo, combustíveis e eletrodomésticos em geral. Além de se tornar um novo corredor de exportação, essa rodovia fará do Tocantins um portal de acesso a uma região composta por um belíssimo complexo turístico, Rio Tocantins, Ilha do Bananal, Rio Araguaia. Podemos observar ainda que, geograficamente, o Rio Araguaia divide o centro do Brasil de norte a sul em duas regiões, não só como divisor de águas, mas também como divisor econômico. Para isso, basta uma análise visual do mapa rodoviário brasileiro, onde observa-se que a leste temos uma malha rodoviária bastante desenvolvida, e a oeste apenas estradas mal conservadas ou em seu leito natural, intransitáveis nas épocas de chuva. Obras de engenharia. Por se tratar de um projeto muito especial, envolvendo comunidades indígenas e o meio ambiente, foi dada especial atenção na preparação do projeto, para que o mesmo contemple adequadamente todos os envolvidos. A obra em si é muito especial, pois com 84 quilômetros de extensão, prevê plataformas de aterro médio de 2,5 metros de altura. Pilares estaca de areia para sustentação de colchão de areia que receberá camadas de aterro, solo compactado, base e asfalto. Mureta de concreto em ambos os lados da via, com 80 centímetros de altura, para sustentação de tela de proteção com 2 metros de altura, que evitará o acesso de animais e indígenas à pista e de usuários da rodovia à ilha. O acesso à rodovia será feito pelos bolsões turísticos, mantendo-se assim o total controle de acessos à ilha e a perfeita utilização da via.
A travessia da Ilha do Bananal terá 7 pontes sobre os rios Javaés, San Rocan, Riozinho, Jaburu, 23 e 24, em um total de 1.100 metros, e uma ponte especial no rio Araguaia. Terá ainda 108 passagens inferiores de 2 por 2 metros duplas para escoamento de águas, passagens de animais e indígenas sem a necessidade de acessar a rodovia. Implantação de 4 bolsões turísticos nas proximidades das pontes com acessos controlados que permitirão melhor acessibilidade dos indígenas à via e a possibilidade de um programa ecoturístico em terras indígenas. Implantação de 2 praças de pedágio nas 2 extremidades da ilha, cuja arrecadação possibilitará a conservação da via, destinando-se ainda um percentual para as comunidades indígenas. Para maior segurança e conforto dos usuários, a cada 2 quilômetros terá um recuo de 3 metros de largura por 100 metros de extensão, garantindo socorro a veículos avariados. Implantação de uma moderna sinalização, controle de entradas e saídas, velocidade média e tempo de percurso da travessia, que contará com a fiscalização através de motos equipadas com rádios para comunicação. O horário de operação da travessia da ilha será de 6 às 22 horas. Aflorestamento com mudas de árvores nativas em uma faixa de 50 metros para cada lado da via em toda a extensão da travessia. Uma ponte especial no rio Araguaia com 2.600 metros, que deverá ser estaiada, dotada de passarelas laterais até o meio do rio, que servirá para o uso turístico e de lazer, complementadas com um belvedere com estacionamento que permitirá o acesso ao cemitério indígena, tombado pelo patrimônio histórico, que será totalmente restaurado. Compensação socioeconômica. A obra, como projetada, possibilitará um melhor controle territorial das terras indígenas, o que se torna difícil realizar em uma estrada em leito natural e sem controle como é atualmente. Os bolsões turísticos criarão uma política de ecoturismo em terras indígenas, fomentando o comércio de artesanato. Um percentual dos recursos gerados pelos pedágios será aplicado diretamente em programas para a comunidade indígena, assistidos e orientados pela FUNAI. Não será permitido nenhum tipo de comércio lindeiro à via dentro da Ilha do Bananal. Controle ambiental. Os estudos de impacto ambiental EIA-RIMA deverão ser desenvolvidos em conformidade com o estabelecido pelo termo de referência emitido pelo IBAMA em 21 de setembro de 2001. Levando-se em conta que já existe uma estrada que só é transitável durante alguns dias do ano, mas que serviu de percurso básico para o projeto, o desmatamento será consideravelmente baixo, pois a vegetação da ilha é predominantemente rasteira. No orçamento está previsto cerca de 35 milhões de reais como investimento para obras ambientais, recuperação e conservação do meio ambiente, que alcança 5% do valor total da obra. Portanto, bem acima dos 0,5% previstos em lei do CONAMA. FUNAI e Ministério Público. O projeto apresentado à FUNAI em Brasília, nas administrações regionais de Gurupi e de São Félix do Araguaia, bem como no Ministério Público em Brasília e no Tocantins, foi recebido com notada simpatia por sua moderna concepção e devida compensação à comunidade indígena e ao meio ambiente. Orçamento e viabilidade econômica. A obra está orçada em 653 milhões de reais. Porém, considerando apenas o retorno do pedágio e fazendo uma projeção simplificada e conservadora, sem considerar os benefícios indiretos, teremos a obra paga em 6 anos. O projeto é viável, como apresentado, pois retorna uma rentabilidade em termos de taxa interna de retorno de 23%, B sobre C de 2,1% e B menos C de 35 milhões de reais ao fim da vida útil econômica de 15 anos, aqui considerada. A factibilidade do projeto é demonstrada pela sua solidez, pois ao se reduzir os benefícios em 25% e elevar simultaneamente os custos em 25%, ainda assim o projeto apresenta uma taxa interna de retorno de 15% acima da mínima desejável de 12%, indicando que esta obra já deveria ter sido executada.
Cabe lembrar que pela Lei 10.183, de 12 de fevereiro de 2001, a TJLP é fixada pelo Conselho Monetário Nacional em 6%. O projeto se apresenta na sensibilidade como viável em 6 anos, deixando uma reserva de 9 anos de margem, demonstrando a sua real solidez econômica, bem como a sua prioridade. Dentre os benefícios indiretos gerados por essa obra, podemos citar redução do custo de manutenção da malha rodoviária que deixará de ser usada, redução do número de acidentes, abertura de novas fronteiras agrícolas, progresso em toda a área de influência da BR-242, redução do custo do transporte, geração de emprego, redução do desmatamento, pois possibilitará a utilização de áreas já desmatadas e ou subutilizadas por falta de estradas. Considerações finais. A concepção desse projeto é inédita no Brasil e, quem sabe, até no mundo, porém de fácil implantação. Na execução do projeto, posteriormente na implantação da obra, deve-se ter atenção voltada para a comunidade indígena, com todas as suas compensações garantidas, e ao meio ambiente, através de uma fiscalização extremamente consciente e capacitada para a preservação ecológica de todo o sistema envolvido e, com isso, a exploração potencial do turismo na região. Vamos ouvir agora o idealizador desse importantíssimo projeto. Mazaro, você tem mais alguma informação sobre a rodovia BR-242, além do que já foi dito? Sim, o novo corredor, formado pela BR-242, atenderá ao mesmo tempo várias funções. Vai aliviar o tráfego da malha rodoviária no sul e sudeste do Brasil, já congestionada, por onde escoa a produção pelos portos de Paranaguá e Santos, baixando assim o custo de manutenção e restauração da malha rodoviária a cargo do DENIT. Esse corredor de exportação reduzirá o percurso em cerca de 1.000 quilômetros até atingir o porto de Aratu, em Salvador, na Bahia. Portanto, com um custo de transporte muito mais baixo e mais próximo do mercado consumidor, que está ao norte do Brasil, assim como Estados Unidos e Europa. O tráfego desviado e gerado utilizará uma malha rodoviária subutilizada em direção ao Porto de Salvador e, portanto, com tempo de percurso menor. Será fator de integração regional, pois os cerca de 50 municípios localizados no sul do Pará e no norte do Mato Grosso, que se abastecem hoje em Cuiabá e Goiânia, cerca de 1.300 quilômetros de distância, se abastecerão em Gurupi, onde nós temos um parque industrial, comercial e de serviços instalados e subutilizados. São agências de veículos, implementos e insumos agrícolas, retífica de motores, hospitais, clínicas, universidades, localizados a apenas 300 quilômetros do Mato Grosso. Os preços do calcário e dos combustíveis serão mais acessíveis, possibilitando assim a abertura de novas fronteiras agrícolas e ensejando a expansão demográfica e econômica da região norte do Mato Grosso, sul do Pará e do sul do Tocantins. Outras obras que complementam o corredor da BR-242 deverão ser planejadas, em complemento à obra da travessia da Ilha do Bananal, pois espera-se que, já no primeiro ano de abertura, tenha um tráfego de 2.500 veículos dias. Obras essas como: no Mato Grosso, contorno da cidade de São Félix do Araguaia, pavimentação da BR-242 no Mato Grosso, de São Félix do Araguaia até a BR-158 em Alto da Boa Vista. Pavimentação e refederalização da antiga BR-080, já implantada, ligando a BR-158 em Alto da Boa Vista e a BR-163 em Peixoto de Azevedo. Implantação e pavimentação da BR-242 no Mato Grosso, entre a BR-158 em Ribeirão Cascalheira e a BR-163 em Sorriso. No Tocantins, melhoria de travessias urbanas nas cidades cortadas pela BR-242. Viaduto na interseção da BR-242 com a BR-153 Belém-Brasília, acesso a Formoso do Araguaia. Duplicação da BR-153 no trecho, acesso a Formoso do Araguaia até Gurupi. Anel viário de Gurupi. Na Bahia, aumento de capacidade em trechos existentes com duplicação e terceiras faixas, anéis viários e travessias urbanas, aumento de capacidade do Porto de Aratu. A factibilidade do projeto, como já foi demonstrada, indica que,
pela sua real solidez econômica, esta obra já deveria ter sido priorizada e executada. Sabe-se que a crise por que passa o setor transporte no Brasil é causada principalmente pelos baixos recursos orçamentários que vêm sendo aplicados no setor. Esse fato enseja criatividade, perseverança, bom senso e logística na aplicação dos referidos recursos, sempre buscando novas alternativas, objetivando reduzir o custo de transporte, melhorando o escoamento da produção e, com isso, reduzindo o custo Brasil. Finalizando, quando surgiu a ideia inicial de se fazer esse projeto, foi feita uma exposição de motivos e estabelecido um cronograma de reuniões para apresentá-lo aos órgãos, entidades e comunidades envolvidas, sempre com o apoio do governo do estado do Tocantins, de seus senadores e seus deputados federais, ainda na gestão anterior do governador Siqueira Campos. Quero esclarecer que, na formulação desse projeto, há quase 11 anos, acho que fui iluminado e tive a humildade, a serenidade e a sorte de ouvir cuidadosamente, analisar e agregar cada sugestão apresentada em cada uma dessas quase 200 reuniões. Por isso, me considero sim um idealizador desse projeto, mas também e principalmente um coautor, juntamente com todas essas pessoas que me ouviram, deram sugestões, apoiaram e aprovaram a ideia quando da apresentação desse projeto, às quais agradeço muito a colaboração. Com isso, conseguimos a aprovação quase que unânime de órgãos técnicos como o DENIT, FUNAI, IBAMA, Ministério Público, comunidades indígenas e as prefeituras do Tocantins e do Mato Grosso. Desenvolvemos e apresentamos no ano de 2000 o projeto básico de engenharia por exigência do DNR, hoje DENIT. Conseguimos também, na segunda Conferência Nacional do Meio Ambiente em Brasília, em dezembro de 2005, uma moção de reivindicação com cerca de 500 assinaturas, determinando a urgente licitação dos estudos ambientais, do projeto e das obras. Na forma em que se encontra o processo hoje, necessitamos de um grande engajamento político dos senhores governadores, senadores e deputados federais do estado do Pará, do Mato Grosso, do Tocantins e da Bahia. Primeiro, para encaminhar a solução da legislação, onde preconiza que a obra poderá ser realizada se, atendendo ao Estatuto do Índio, através de um decreto presidencial, ou atendendo à Constituição de 88, através de uma lei complementar. Segundo, uma gestão política forte junto ao DENIT e Ministério do Transporte para alocar recursos junto ao orçamento do DENIT, sem necessidade de emendas parlamentares, não só para a obra da travessia da Ilha do Bananal, mas também para todas as obras externas e necessárias ao bom desempenho de todo o corredor da BR-242. A BR-242, após ligar ao Mato Grosso, será rodovia de integração nacional e regional e fator de geração de emprego e progresso em toda a região. Será ótimo para o Mato Grosso, ótimo para o Tocantins e excelente para o Brasil.